Quem é o ego e como lidar? Sim, quem é? Precisamos dar nomes aos bois e hoje vamos entender isso aqui um pouco. Sejam bem-vindos a esse canal Ser e Inspirar. Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Renata Bustamante, eu sou professora de movimento, autoconhecimento e espiritualidade. E hoje eu quero trazer aqui para vocês como o ego age. Eu quero deixar bem claro como é que o ego vai agindo sobre a gente e que como é importante a gente dar um nome para o nosso ego, para que a gente possa separar ele da gente. Porque o ego faz parte de nós e a gente primeiro tem que entender que ele sempre vai fazer enquanto a gente for humano, que a gente não pode lutar contra ele, mas que a gente pode aprender a lidar melhor com ele. Entendendo que ele não é o nosso amigo, ele é sim nosso inimigo, mas que a gente pode aceitar esse inimigo, mas ao mesmo tempo separando ele da nossa essência. Primeiro ponto, como a gente sabe quando é o ego e quando não é o ego a gente? Quando a gente está na nossa essência e quando a gente está identificada com o nosso ego. Quando a gente se identifica com a matéria, por exemplo, a gente vai começar falando da matéria, né? Nosso lado mais palpável, o que a gente vê. Então, quando eu me identifico com o meu corpo, por exemplo, eu acho que tudo que eu sou é o meu corpo. Entenda a diferença de tudo que eu sou, de também sou. Sim, o nosso corpo é a nossa casa, também é quem nós somos, mas não a nossa essência, entende? Somos espíritos vivendo uma experiência terrena e isso aqui um dia vai acabar. Só que nós somos muito mais do que isso. Então, relacionar quem nós somos com isso é uma ilusão. A gente também coloca todo o nosso valor pessoal a bens externos, a matéria, a coisas externas em que a gente vai adquirindo ou que a gente quer adquirir. Então, se eu tenho muitos bens materiais, o meu valor pessoal aumenta. Se eu tenho uma casa incrível, uma mansão, um carro caro, isso é quem eu sou. Eu preciso ter cada vez mais para aumentar cada vez mais quem eu sou, o meu valor pessoal. E isso também é ilusão. Se a gente atrela o nosso valor pessoal a bens materiais, quando a gente for perdendo esses bens, se a gente perder, e um dia a gente vai perder, né, inclusive o nosso corpo, a gente vai sofrer, como se a gente não tiver bens materiais, a gente não tem valor. Isso é uma ilusão, isso é o ego agindo, porque você acha que algo vai aumentar o seu valor pessoal, algo externo, é o ego agindo. E no outro campo, no campo mental, nós temos os pensamentos e as emoções, né? Então, quando a gente se identifica com os nossos pensamentos, então tudo que está passando aqui é quem eu sou. Todos os pensamentos que vêm dizem respeito a mim, a quem eu sou. Dos pensamentos vêm as emoções, então tudo que eu sinto sou eu. Então eu sinto ansiedade, eu sou ansiosa, eu sinto raiva, eu sou raivosa, eu tenho medo, eu sou medrosa. E na verdade as emoções elas são apenas momentâneas e passageiras, assim como os pensamentos estão sempre vindo e mudando, são contraditórios. Eles não podem ser quem a gente é de verdade, eles não podem ser a nossa essência, porque nós estaríamos mais uma vez nos limitando. Nossa essência é muito mais extensa do que pequenos pensamentos e as suas emoções. Né? A gente vê que isso está sempre mudando, mas existe algo em que pode observar isso de fora, que somos nós mesmos, a nossa essência primordial. Assim como os pensamentos criam ideologias, então quando eu tenho as minhas crenças ali, né, arraigadas, eu acredito em algo e defendo aquele algo como se fosse eu, minhas ideias, minhas opiniões, isso também é identificação com o ego. Quando você acha que você é aquelas ideias, aquelas opiniões, aquela ideologia que você coloca no mundo, você está iludido. Porque isso também muda. As suas ideologias, as suas opiniões podem ir mudando com o tempo, elas provavelmente mudarão com o tempo. E, mais uma vez, isso não pode ser quem você é de verdade. Então, o que fica? O que depois disso tudo que ficou? O espiritual, né? O campo espiritual. O campo espiritual é realmente a nossa essência, né? Quando a gente está, então, conectado com a espiritualidade, a gente está em contato com o nosso espírito, então a gente está conectado com a nossa essência. E como estar em contato com a espiritualidade? Nós já vemos nos vídeos anteriores que é estando presente para esse momento, é contemplando a realidade, observando.
saindo um pouco da identificação mental. Sim, os pensamentos sempre vão vir, mas a gente pode diminuir esse fluxo de pensamentos com a nossa presença e também pode separar ele de quem nós somos, né? Quando os pensamentos vêm, a gente pode falar, não, peraí, se vem pensamento ruim, né? Às vezes vem pensamentos limitantes, muitas vezes eles vêm. E a gente pode falar assim, peraí, eu não vou seguir você, eu não preciso seguir o que você está me falando. E aí, a gente chega no nomear. Estou lendo um livro chamado Inteligência Positiva. Muito bom. Eu vou fazer um vídeo dele depois que eu acabar pra cá. E o que o autor fala sobre o ego, ele chama o ego de sabotadores. São os nossos sabotadores internos. E ele fala que o nosso principal sabotador é o crítico. O crítico, ele sempre olha para o lado mais negativo de si mesmo, dos outros e das circunstâncias. É importante a gente dar um nome para o nosso ego, para a gente separar realmente ele de nós. Então, eu tenho dado o nome de rabugento insatisfeito, quando eu noto que os meus pensamentos estão vindo com alguma crítica, com alguma reclamação, com alguma insatisfação sobre mim, sobre os outros e sobre as circunstâncias. Então é muito importante a gente estar atento a isso. Para a gente separar, a gente precisa ter atenção, a gente precisa ter presença para notar quando o ego está vindo, para a gente não considerar ele como se fosse a gente, para a gente não dar o aval para ele, para a gente não seguir ele, porque ele é o nosso sabotador, ele está querendo nos sabotar e nos limitar. Espero que tenha ficado mais esclarecido para vocês como o ego age e como a gente pode agir também com ele para enfraquecê-lo e a nossa essência cada vez mais submergir, a gente conseguir realmente usar o nosso potencial para criar a vida que a gente quer. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. E também compartilha esse vídeo com pessoas que você acha que pode ajudar. Muito obrigada pela sua presença até aqui. Namastê!